Olá, queridos pastores e crentes. Hoje vamos falar sobre o fogo figurativo. Da última vez ficamos a conhecer os segredos do céu através das balanças e dos cajados. Tal como a balança é um instrumento que pesa algo, a palavra de Deus pesa os nossos corações e espíritos. Os dignos são abençoados por Deus, mas os indignos são julgados, pelo que temos de nos medir pela palavra de Deus ao longo da nossa vida e preencher as lacunas. É por isso que, à medida que aprendemos a palavra, precisamos ser capazes de nos vermos corretamente antes de julgarmos os outros. E precisamos de orar para termos a coragem de enfrentar corretamente as nossas próprias falhas. Em vez de negar ou arranjar desculpas para o pecado que cometemos sem saber, devemos orar a Deus em arrependimento e procurar sabedoria na sua palavra sobre como lidar com ele. A parábola do fogo figurativo que vamos conhecer hoje contém o segredo celestial do arrependimento e do perdão dos pecados. O fogo tem a propriedade de queimar algo. Assim, o fogo pode ser bem utilizado para se livrar de coisas desagradáveis, mas também pode magoar as pessoas se for mal utilizado. O mesmo se aplica ao fogo espiritual. Jeremias 5,14 compara a palavra de Deus ao fogo. Quando ouvimos a palavra de Deus, se a ouvirmos com um coração arrependido e uma mente ansiosa, ela pode remover o espírito errado dentro de nós e perdoar-nos os nossos pecados. Mas se não o fizermos e se ouvirmos a palavra com um coração arrogante, é por essa palavra que seremos julgados. Por isso, vamos ter de fazer um bom uso do nosso fogo espiritual para chegarmos a Deus plenamente formados. Porque é assim que Deus é conosco. Em Isaías 6:6-7, lemos que, quando Deus escolheu Isaías, mandou um anjo do céu pôr brasa nos lábios de Isaías para tirar a sua pecaminosidade. Depois disso, Deus mostrou e disse a Isaías o que iria acontecer no futuro, fazendo dele um pastor para falar a palavra profética de Deus. Por outro lado, se lemos Jeremias 5, Deus usou Jeremias para dar testemunho da palavra ardente de Deus, a fim de levar os israelitas rebeldes ao arrependimento e condenar a estar com eles. Mas se lermos Jeremias 5:31, diz que eles continuam a dar falso testemunho em nome de Deus, e o povo vê isso e pensa que é bom. E em Jeremias 6:10 diz que eles consideram a palavra de Deus, que é testemunhada através de Jeremias, como uma reprovação. Por isso, Deus julgou-os através da palavra. O que é que significa julgar pela palavra? Tal como um juiz num tribunal dá a sentença aos pecadores, também Deus diz em Jeremias 25:11 que eles serão julgados pelos gentios durante 70 anos. As pessoas da época teriam achado ridículas as palavras de Jeremias, porque nada acontece quando se é julgado pela palavra neste momento. Mas eles fizeram o que Deus disse e foram levados em cativeiro pelos babilônios durante 70 anos. E só no fim de 70 anos de cativeiro é que os israelitas perceberam que as palavras de Jeremias eram verdadeiras, de acordo com Daniel 9:2. No entanto, Jeremias não é um livro de história, mas um livro profético que prediz o que vai acontecer no futuro. Tal como o povo do tempo de Jeremias foi julgado pelos gentios por não se ter arrependido, depois de ouvir a palavra de Deus, a promessa é que, no futuro, o mundo corrupto do povo escolhido será julgado e aniquilado, porque as pessoas continuam a não guardar a palavra de Deus. Quem será salvo nessa altura? Está profetizado em Malaquias 4:1-2, quando Deus permitir um dia de fogo como uma fornalha, Deus julgará os ímpios. Diz um dia de fogo como uma fornalha, o que significa que os ímpios serão julgados pelo fogo da palavra, não pelo fogo real. Mas ele prometeu que aqueles que temessem a Deus e viessem à palavra nessa altura, teriam as suas almas curadas e os pecados perdoados. Vejamos como Deus cumprirá essas promessas na sua primeira e segunda vinda, conforme profetizado no Antigo Testamento. Em Mateus 3:11, vemos João Batista dar testemunho de Jesus. Isto é, batizar com o Espírito Santo e com o fogo. João Batista batizava com água e chamava os israelitas ao arrependimento. Então Jesus veio e pregou o Evangelho do Reino dos Céus, chamando ao arrependimento. Mas se lermos João 4:2, os discípulos de Jesus batizaram com água em nome de Jesus, mas Jesus não batizou como João. Jesus batizou com o Espírito Santo e com o fogo, como testemunhou João Batista. 1 João 5:6-7 diz que o Espírito Santo é a verdade e o fogo é a palavra de Deus. Por isso Jesus batizou com a palavra ardente de Deus.
A água física pode limpar os nossos corpos, mas não pode limpar as nossas almas. Mas como diz João 15:3, Jesus lavou o coração dos seus discípulos com as palavras que tinha recebido do Senhor. Então como é que a palavra de Deus nos pode purificar? Os nossos pensamentos e ideias são moldados pelo que nos foi ensinado e aprendido. Quando somos alimentados pela palavra da verdade de Deus, depois de termos sido enganados pelo pecado, o nosso pensamento muda, e à medida que o nosso pensamento muda, mudam também as nossas palavras e ações. É assim que nos afastamos gradualmente do pecado. Tendo sido perdoados dos nossos pecados anteriores pelo sangue da cruz de Jesus, temos de ser alimentados pela palavra de Deus para mudarmos o nosso pensamento pecaminoso, de modo a não pecarmos mais. Mas os judeus da altura não estavam receptivos às palavras de Jesus. Em resposta, Jesus contou uma parábola em Lucas 12:49, dizendo que veio lançar o fogo à terra, mas que não pegou fogo. A terra refere-se ao povo escolhido rebelde, Israel, e o lançamento do fogo significa que Jesus deu testemunho da palavra ardente de Deus. Mas tal como profetizado em Jeremias 5:6, consideravam a palavra de Deus como um insulto e continuavam a pecar, razão pela qual Jesus falava dela por parábolas, como se não tivesse a arder. É por isso que, depois de lhes ter falado do julgamento que teriam de enfrentar nos fins dos tempos, estabeleceu nova aliança com os seus discípulos e partiu. Então, ao contrário da primeira vinda, será que muitas pessoas guardaram a palavra de Deus na segunda vinda? Em Lucas 17:26-30, lemos que o fim dos tempos será como os dias de Noé e os dias de Ló. O significado é que, tal como nos dias de Noé e de Ló, apenas alguns que guardaram a palavra de Deus se salvaram. Também na segunda vinda haverá muitos que não guardaram a palavra de Deus. O problema é que a obra de Deus termina quando ele apanha e julga Satanás na segunda vinda. Por isso, quando lemos Apocalipse 8:5, o único livro profético do Novo Testamento, diz que o fogo no incensário é derramado na terra. Na próxima vez aprenderemos mais sobre incensários, mas um incensário é uma taça que contém fogo e, uma vez que o fogo é a palavra, um pastor que contém o fogo da palavra de Deus torna-se um incensário espiritual. Na segunda vinda, Deus escolherá pastores como incensário para manter o fogo da palavra de Deus nos seus corações e derrama esse fogo sobre a terra, chamando-nos hoje ao arrependimento, alimentando-nos com a sua palavra para corrigir as nossas ideias erradas. Como deve ser o nosso coração nesta altura? Considerareis a palavra de Deus como um escândalo, como fizeram os judeus na primeira vinda? Hebreus 12 diz que se Deus nos repreende com a sua palavra é porque nos reconheceu como filhos de Deus. É por isso que ele disse que aqueles que não são reprovados são como filhos ilegítimos. Então, o que é que vão queimar com a palavra de Deus? Os pecados do mundo, ódio, inveja, ciúme, ganância, etc. Bem como as inverdades de Satanás e as nossas velhas formas de acreditar, têm de ser queimados pelo fogo da palavra de Deus. Este é o batismo de fogo que precisamos ter hoje. Deus deu-nos esta oportunidade porque é que todas as pessoas chegam ao conhecimento da verdade e sejam salvas. Mas o que acontece com aqueles a quem foram dadas amplas oportunidades e que ainda não se arrependeram na segunda vinda? Como mencionei anteriormente, a segunda vinda é o fim da história de 6.000 anos de Deus. Por isso, se lerem o livro do Apocalipse, encontrarão muitas palavras como alfa e ômega, princípio e fim. Isto significa que a história da restauração humana que começou no Gênesis termina no Apocalipse. É por isso que Apocalipse 20 nos diz que aqueles a quem foi dada uma oportunidade durante 1000 anos, desde o início da segunda vinda do Senhor, e que ainda não se arrependeram e não praticaram os seus pecados, serão queimados com o fogo do céu. Trata-se de fogo físico real, não de fogo espiritual. Assim, o julgamento pelo fogo registrado na Bíblia é espiritual, mas também está escrito sobre julgamentos físicos pelo fogo, como em 2 Pedro 3 e Apocalipse 20. O fim dos tempos será como os dias de Ló, avisando que os ímpios serão consumidos pelo fogo no juízo final. Por isso, tomemos isto como lição e andemos em absoluta submissão à palavra de Deus, pedindo sempre ao Pai, em oração, força e sabedoria para guardar as Escrituras sem lhes acrescentar ou retirar nada.